Bom dia. Você está ouvindo Estudo para Culto Doméstico, do Reverendo Anderson Ribeiro. O tema nesta manhã é Pescadores de Homens, baseado no texto de Mateus 4, 18 a 22, e o hino 282, A Grande Comissão. Vamos à reflexão. O que é necessário ensinar alguém que vai pescar pela primeira vez? A pesca, no certo sentido, é uma coisa muito simples, mas quem está aprendendo a pescar precisa ser orientado quanto à utilização dos equipamentos, senão ele pode ser fisgado e até mesmo sofrer um acidente. Além de conhecer o equipamento que será utilizado, ele precisa saber alguma coisa sobre o peixe. É peixe de água doce ou salgada? O que mais atrai esse peixe? Tem hábitos noturnos ou diurnos? Vive em águas profundas ou mais rasas? Estas são apenas algumas orientações importantes para quem vai se aventurar na pesca. Em nosso texto, Jesus chama homens que são experientes na pesca para serem pescadores de homens e não os envia sem antes treiná-los. Por isso passa 3 anos ensinando-os. Jesus preparou seus discípulos para exercerem a tarefa de levar o Evangelho. Este desafio passou às nossas mãos quando Jesus disse: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Mateus 28, 18. Então, como devemos fazer? Vejamos o que Jesus fez com os discípulos. Primeiro, o que faziam Pedro e André quando Jesus os viu? No versículo 18. Lançavam a rede ao mar, conforme o versículo 21. O que faziam Tiago e João? Consertavam as redes. O que isso nos mostra? Que esses homens estavam envolvidos no seu trabalho quando foram chamados por Jesus. Jesus não deveria deixar de chamá-los por estarem ocupados? Não. O que isso nos ensina? Que Jesus não deixa de chamar alguém por estar ocupado e que o seu trabalho não é impedimento para realizar a tarefa que Jesus chama para fazer. Também estes foram chamados, eram pessoas incultas, pobres, homens comuns, sem grandes habilidades. Mas o fato é que estes colocaram inteiramente nas mãos do Mestre para serem lapidados e se tornaram grandes instrumentos na proclamação do Evangelho. Você tem usado sua ocupação, sua falta de instrução e conhecimento como desculpa para não atender ao chamado de Jesus para ser sua testemunha? Coloque-se diante do Senhor Jesus para ser um instrumento em sua obra. Número 2. No versículo 19, qual é a primeira parte do chamado de Jesus? Vinde após mim. O que significa esse chamado? Este é um chamado para seguir a Jesus, para se tornar seu discípulo. Antes de serem pescadores de homens, Jesus chama os seus discípulos para aprenderem dele e viverem como ele. Jesus não os envia sem antes dar-lhe o devido preparo. Para isso, Jesus demonstra toda a paciência, ensinando-os, conduzindo-os, corrigindo-os. A vida do discípulo é de aprendizado com Jesus e obediência, como ele declara: As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. João 10, 27. Para que alguém se torne pescador de homens, precisa aprender de Jesus e segui-lo. Você tem procurado seguir a Jesus? Você o tem obedecido? Saiba, o discípulo de Jesus deve sempre ouvi-lo e fazer a sua vontade. Número 3. No versículo 19, qual a segunda parte do chamado de Jesus? Eu vos farei pescadores de homens. O que significa ser pescadores de homens? É ganhar almas para Cristo ou buscar mais pessoas para seguir a Cristo. E como diz Salomão, o que ganha almas é sábio. Provérbios 11:30. Jesus iria instruí-los e formá-los para essa tarefa. Algumas pessoas que são contrárias ao fato de alguém fazer um curso teológico, dizendo que ninguém recebeu tal preparo nas Escrituras. Mas isso é um equívoco.
pois os discípulos tiveram um treinamento muito melhor. Isso quer dizer que o Senhor Jesus, quem trabalha, nos capacita e Ele o faz enviando o Espírito Santo para nos dar poder para testemunhar. Atos 1:8. Você tem dependido do Senhor Jesus para buscar outras pessoas para seguir? Peça a sua graça. Número 4. O que fizeram diante do chamado de Jesus? Versículo 20. Seguiram a Jesus imediatamente. Isso quer dizer que atenderam prontamente ao chamado de Jesus. Eles deixaram tudo e seguiram a Jesus para tornarem pescadores de homens. É preciso que entende que há um chamado específico para o trabalho no reino que demanda essa atitude. Mas todos nós podemos ser pescadores de homens continuando em nossas atividades. Se você tem um chamado específico, você precisa atender como fizeram os discípulos, mas se não tem, você pode ser pescador de homens em seu trabalho, em sua escola, em sua família. Para isso, é preciso que você coloque-se diante do Senhor Jesus para ser um instrumento onde você está. Você já tomou a decisão de seguir a Jesus? Se não, faça isso hoje. Se já, peça a Ele que te dê graça para ser pescador de homens. Que o Senhor seja glorificado nessa situação, descoberta de cura para o coronavírus, profissionais da saúde, pelos idosos e grupo de risco, que haja consciência sobre o problema para que se evite a propagação do vírus, por aqueles que já estão enfrentando as consequências, por morte ou enfermidade, pelo nosso país e outros, pela Igreja do Senhor em todo o mundo. Esses são alguns motivos de oração que devemos estar fazendo em prol de todos. E para encerrar o hino 304, a voz do Evangelho. Que o Senhor Deus tenha misericórdia de todos nós. Amém.